Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você tá vendo esse vídeo. Quero fazer esse vídeo de apresentação desse grupo e contar um resumo um pouco da história e do que vai ser feito nos próximos dias. Bom, faz exatamente um ano, mais ou menos, o Senhor ardeu meu coração para que o ato de comunhão, o ato de servir, nas minhas condições. Meu filho, ele era bebê e essa chama estava queimando muito ao meu coração. Depois de um propósito que tinha, que tem, inclusive, na igreja que eu congregava, de 12 dias, eu iniciei o grupo Plantadas na Videira, que começou entre amigas e depois veio pessoas das quais até hoje eu não conheço pessoalmente. Mas o Senhor veio amadurecendo, foi muito edificante para mim, tanto no poder da comunhão, de conviver com outras irmãs, quanto de falar de Jesus. Então, independentemente do seu status, do seu estágio na caminhada cristã, a gente precisa ter sempre o Senhor no centro. E o nosso maior motivo das nossas maiores conversas, internas e externas, precisa ser o Senhor. Afinal, é muito melhor falar de Jesus do que falar dos outros, amém? Então, tem esse grupo que foi iniciado no WhatsApp. E esse ano, com tantas outras mudanças que aconteceu na minha vida, o Senhor foi me alinhando, foi me redirecionando. E eu, uns 12 dias pra cá, eu venho fazendo meu devocional e queria modificar. Porque o grupo no WhatsApp, ele não foi mais daquela parte, ele parou. E tem muito conteúdo edificante, tem muito conteúdo bom que eu compartilhei lá, que as meninas compartilharam lá. Só que o WhatsApp, ele não deixa salvo. Então, o lugar que fica ali, independente do tempo que qualquer pessoa que entra, que saia, que volte, vai ficar é no Telegram. Então, eu vou migrar todos os meus conteúdos que eu postei no WhatsApp, eu vou mandar aqui pro Telegram agora. Então, esses vídeos vão ficar aqui. E aí, você pode revisitar, independente se você sair e voltar, esses vídeos vão continuar aqui. E eu espero, em nome de Jesus, que você seja grandemente edificada por eles. Então, tem os conteúdos que eu já produzi lá. E tem esse que eu vou iniciar agora com esse propósito desse novo canal, dessa nova rede que eu estou iniciando. E então, esse propósito ele é de 52 dias, 8 semanas, e ele vai com embasamento no livro da Vivi Martinello, que é o Mulheres Enraizadas. Eu participo da mentoria dela no Casa de Isabel, e ela até incentiva as meninas, as alunas dela, como ela chama, a fazer esse tipo de devocional, esse tipo de encontro. Melhor ainda se fosse presencial, mas graças a Deus que nós temos a internet por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos fazer nas condições que temos, né? Porque afinal o Senhor depositou coisas de demandas para nós cuidarmos, talentos nas nossas mãos, então nós precisamos multiplicá-los e não fazer como o servo mal de enterrá-lo. Então não enterre os seus talentos, minha irmã. Se você tem eles, flua neles em nome de Jesus, na sua estação, na sua condição atual. E com essa introdução, que eu vou falar tudo, tanto das semanas quanto de tudo. É um conteúdo muito rico, é um conteúdo muito edificante. Então a gente vai mapear todas as folhas desse livro. E se você tem condição de investir nisso, invista. Você consegue aí a partir de R$ 40 no Mercado Livre. E ele tem duas versões, tem uma capa dura e tem uma capa que é a primeira, que também é o mesmo conteúdo, só muda a capa. E aí ela explica na história por trás da história. Tô aqui com o meu esboço, vou revisitar um pouco, mas eu vou fazer o resumo basicamente, que tá lá em Lucas 13, 6, 9. Então vamos lá. Vou ler para vocês a palavra de Deus, que tá lá em Lucas 13, do 6 ao 9, que diz a parábola da figueira estéril. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Ela cita essa passagem porque ela diz ali do ministrar num espaço. Por isso que já vou abrir um parênteses e falar para ti. Se você tiver condição de investir em movimentos, em reuniões onde é invocado o Senhor, onde há o mover de Deus, imersões espirituais, conferências, retiros, invista, minha irmã, invista, porque é derramado um óleo fresco, um óleo puro do Senhor nesses lugares para trazer direcionamento, para destravar destino, é algo dos céus. E a Vivi estava acessando isso lá nesse retiro, nesse lugar que ela estava, onde entre mais ou menos 200 pessoas estavam ali com fome e sede de Deus, e o Senhor veio com ela sobre essa palavra, pedindo a ela um ano sabático, pedindo a ela para que ela parasse o ministério e deixasse de fazer para o Senhor e passasse a ser para o Senhor. E foi quando ela obedeceu através dessa confirmação lá em Lucas. Porque se é o Senhor falando, você pode ter certeza que ele vai confirmar na palavra dele. Principalmente seja através de boca de profeta, seja através dos amigos, de uma canção, de uma ministração. Se o Senhor quer te direcionar a algo, ele vai testificar e confirmar na palavra dele todas as vezes. E aí ela citando tudo isso, que foi o início do processo de cura dela, do porquê ela estava lidando com o título desse livro, que era Mulheres Enraizadas, e ela deixa claro que as raízes ela é muito melhor do que a árvore, porque de fato é o alicerce, é o que sustenta. E enquanto eu li ela explicando essa história, eu tive um resumo de 3 palavras: amada, atraída e curada. Ela foi, assim como você é,
completamente amada pelo Senhor, envolta do amor de Deus, e está naquele lugar sendo alcançada pela misericórdia dele. Ela foi atraída ao lugar e ela foi curada. Porque eu já declarei curada, porque ali ela fala que é o início do processo de cura. Mas eu já declaro curada porque quando você entra posicionada naquilo que Deus te chamou, obedecendo, pode considerar que o que ele prometeu ele já fez, por mais que você não esteja vivendo isso ainda. Então, se você está aqui vendo esse vídeo e você está passando por situações que você fala, Senhor, é o fim, eu não sei, eu não vou conseguir passar, eu não vou conseguir sair disso. Se você tem fé, crê, e você, após crer, você passar a obedecer, considere-se curada. Considere-se curada porque o Senhor, ele faz, ele faz. Então, ela ficou esse um ano sabático para passar pela presença do Senhor. Ou seja, o Senhor precisa tirar tudo aquilo que ela tinha, que não deixava ela ser, para começar a estabelecer o espírito dele fincado, a pedra angular, verdadeiramente o coração dela. Ele trata, e o parar é necessário para a recuperação. Ser é mais importante do que fazer. O caráter e nossa forma de viver são os verdadeiros frutos que ele procura. Não são os frutos de você apenas servir na igreja, sim, você tem que servir, mas não são eles que vão trazer a tua salvação. Não são os frutos de você ajudar, como ele diz na palavra, os órfãos e as viúvas. É necessário, você tem que fazer, mas não são só eles. O que agrada ao coração de Deus é um coração quebrantado e contrito. É um coração rendido e é alguém que não diz com os lábios, mas que é convicta de quem ela é. Filha de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus Redentor e Salvador. É isso que ele procura. Então, frutificar, ele não está ligado ao fazer. É algo que flui do íntimo do nosso ser, porque é a convicção de quem nós somos. O frutificar na nossa vida mostra que quem se achega a nós, que quando a pessoa se achega a nós, ela prova da nossa vida, ela prova das nossas atitudes, ela sente o gosto de Jesus. É isso, meu irmão. Olha o quanto isso é forte, olha o quanto isso é... Não tem nem palavra para definir isso, mas é libertador, é algo que explode a nossa mente e fala, cara, numa auto-reflexão, as pessoas à minha volta, elas veem Jesus e não só veem, elas provam, elas sentem o sabor de Jesus. Porque às vezes alguém distante tem a interpretação, porque como eu disse, o fazer, o ajudar a viúva, ajudar o órfão, mostra Jesus, porque ele deu essa ordem, ele é essa pessoa em ajudar, em estender a mão. Mas e o ser? Eu estou fazendo isso, mas a intenção do meu coração está errada. Eu não sou de fato filha de Deus. E aí quando eu chego na minha casa, aqueles mais próximos a mim, eu trato como se fossem estranhos, eu trato indiferente. A conta não fecha. A balança de Deus, ela é justa, ela é equilibrada dos dois lados. Então, se nós somos de fato, ela está equilibrada. Porém, se nós não somos, automaticamente ela vai pender para um lado. Não adianta fazer sem ser. É folha. É apenas folha na figueira. Não tem fruto. Esse fruto não tem caldo que nutre, caldo que sustenta. Ele está podre, ele está ressecado. E não é o que Deus quer para nossa vida. Então, a gente precisa tratar isso, porque tratando isso, a gente vai fazer as raízes crescerem. E a raiz, ela é sempre importante para a árvore. Porque ela é o alicerce, o fundamento e a sustentação. Quando vir o vento forte, ela vai balançar, as folhas podem chegar a cair, os frutos podem ser derrubados, mas a árvore com seu tronco permanece firme porque tem raiz. E é isso que eu quero para você, que você crie raízes no Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, eu consagro, Pai, esse propósito a Ti. Peço, Jesus, que o Senhor se faça presente em todos os dias, em todas as palavras, Pai, põe um guarda na minha boca e fala somente o que Tu queres, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cubra a minha casa, cubra tudo que leva o meu nome, Senhor, com o Teu sangue. Livra-me de toda retaliação, de toda opressão e de tudo que queira parar esse propósito, Senhor. O Senhor não tem prazer naquele que retrocede. A Tua palavra é sim, sim, não, não, e o passar disso provém do maligno. Então, em nome de Jesus, Pai, o começar, o meio e o terminar desse propósito, que o Senhor se faça presente, Senhor Jesus. A minha vida e a todas que alcançarem esses vídeos. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor vai alcançando cada uma delas, entrando no coração de cada uma delas, Senhor Jesus, com a intenção correta. Não de fazer para o Senhor apenas, mas de ser para o Senhor. De ser filha amada, de ser serva do Senhor. De ser alguém, Pai, pronta e com os olhos e os ouvidos sensíveis à Tua voz, Senhor Jesus. Guarda elas, protege elas e aviva cada uma delas na Tua palavra e presença. Em nome de Jesus eu oro e desde já te agradeço. Amém.